Salve rapaziada, Marcos aqui. No vídeo de hoje vamos aumentar um pouco mais nosso escopo de conhecimento sobre linguagens de programação e vamos aprender o essencial sobre a linguagem de programação C#, além dos primeiros passos com desenvolvimento de game com a biblioteca Redib. C# é uma das inúmeras linguagens de programação da família C. Se você já sabe programar em C++, C, Java, JavaScript, PHP e entre outras, muito provavelmente você já sabe um terço ou um quarto de C#, mesmo sem nunca ter feito nada. O legal de aprender C# é que para aquelas pessoas que também desejam trabalhar na área de desenvolvimento, o C# é uma das linguagens de programação que mais há vagas de emprego no mercado de trabalho. E para isso eu já separei alguns links aqui no blog Terminal Root. Então se a gente for nesse link aqui, terminalroot.com.br/tags C#, você vai ver alguns links aqui relacionados ao C#. E existe algumas formas da gente instalar e já preparar o nosso ambiente, tanto em distribuições GNU Linux como no Windows. Então se a gente abrir aqui primeiro, existe essa postagem aqui que mostra como você instalar em qualquer distribuição. Você faz o download do script da Microsoft, ou com wget ou com cur, aí você vai dar uma permissão de execução, vai rodar o script, ele automaticamente vai instalar aqui com esse parâmetro aqui a versão mais recente. Você vai habilitar para todos os usuários, aí é interessante você mover lá para o diretório opcional. Você vai informar o caminho do binário, ou seja, você vai rodar todos esses comandos aqui, um de cada vez, que são interessantes para quando a gente utilizar o comando .NET. Aí você vai testar com version e também com help, que é justamente o que eu tenho aqui. Se eu rodar aqui, por exemplo, .NET --version, eu vou ter aqui a versão, nesse caso é 6.0.405. E tem um help também, os comandos mais utilizados, aí os parâmetros mais utilizados para você adicionar pacotes, a gente vai ver entre várias outras opções aí. E para a gente criar um Hello World, a gente roda esse comando aqui, nesse caso não só um Hello World, mas criar um novo projeto. E aqui tem outros links interessantes caso vocês queiram ver. No caso do Windows, se a gente vir aqui, ó, como preparar o ambiente para desenvolvimento C# no Windows. Clicando aqui, a gente já vai para esse link. O procedimento é um pouco diferente. C#, como a gente falou, é uma linguagem de programação multiparadigma, ou seja, você pode programar tanto objetos como também programação estrutural e funcional. Tipagem forte, né? Você vai utilizar int, float, todos os tipos geralmente similares aí, tanto como Java e C++. Ela é parte da plataforma .NET. No Java você compila o seu código para um bytecode. No caso do C#, você compila o código para um Common Intermediate Language, que é interpretado pela máquina virtual Common Language Runtime. No caso do Java, a máquina virtual é a JVM. Então aqui tem a instalação, você vai fazer o download do Visual Studio, você instala o C# através do Visual Studio. Você vai utilizar a versão Community. Isso aqui é bem corriqueiro, não tem muito segredo. Se você já tem instalado, no caso aí para a galera que já programa em C++ com o Visual Studio, e aí digitando na barra inicial aqui do Windows, você vai digitar Visual Studio Installer e vai nesse link aqui, e aí você vai executar como administrador. Automaticamente você vai clicar nessa parte aqui, ó, em modificar. Clicando em modificar, você vai dar na mesma tela que o pessoal que baixou pela primeira vez lá, no caso o Visual Studio do site, e daqui em diante você já sabe. No caso, para quem já instalou para C++, já vai estar marcada aqui essa opção. Para você habilitar o seu Visual Studio para também desenvolvimento C#, você vai marcar essa opção aqui, ó, desenvolvimento para desktop com .NET. E aí você vai aguardar o download. Se você clicar aqui em cima nessa luazinha, ela vai ficar escuro, que foi o que eu fiz aqui, ficou escuro. Quando terminar, você já pode fechar o seu setup, né, no caso o instalador lá do Visual Studio, e automaticamente fazer aquele mesmo processo lá de abrir o Visual Studio, criar um novo projeto. Nessa parte aqui você vai escolher C#, vai clicar em próximo, depois você vai criar um novo projeto. Aí eu recomendo você utilizar aqui, ó, aplicativo do console, que é para, no caso, compatibilidade aí para Linux, macOS e Windows. Geralmente o C# é bom para isso também, assim como o Java, são linguagens de programação. O maior poder delas é justamente a portabilidade. O resto é a mesma coisa, configurar um projeto, colocar o nome e escolher o local que você vai salvar, e aí você vai colocar a versão mais recente. No meu caso aqui apareceu 5.0 e basta clicar em criar. Vai carregar aí o seu projeto, automaticamente ele já vai autocompletar
implementar aí um código básico, basta você clicar nessa setinha verde aqui, né, nesse play verde, e aí ele vai utilizar o depurador do seu Visual Studio, vai rodar e vai abrir esse console aqui com a palavra Hello World. Você também pode utilizar, assim como tinha na postagem lá de como você preparar o ambiente para distribuições GNU Linux, você também pode utilizar o C# via linha de comando, indo lá no seu Visual Studio em ferramentas, linha de comando, e aí você vai escolher o prompt de comando, que seria no caso o CMD, né, ou PowerShell para você desenvolver, e você utilizar os mesmos comandos que a gente viu aqui, .NET Help, Version e aquele comando também para a gente criar do zero. Se você tiver o Windows Terminal ou PowerShell diretamente ou CMD também, você não precisa necessariamente abrir o Visual Studio e em ferramentas linha de comando. Abrindo o seu PowerShell, Windows Terminal ou CMD, você já pode diretamente utilizar aí também via linha de comando. Existe também um gerenciador de pacotes NuGet, do mesmo jeito que tem para C++, que a gente viu no vídeo, por exemplo, do Allegro, onde a gente instalou o Allegro via NuGet. O NuGet também está disponível para C#, e aí a gente vai instalar inclusive o nosso ArrayLib com o nosso NuGet, e a gente pode instalar também via linha de comando. A gente vai ver durante o vídeo esse passo da linha de comando. Bom, para a gente começar, já vamos fazer do jeito que tem naquela postagem. Vamos criar um novo projeto com o comando .NET New, e aí é um projeto que a gente vai começar pelo console, -OK output de saída, e aqui a gente vai escolher o nome do nosso projeto, que seria praticamente o mesmo processo lá que a gente fez pelo Visual Studio no Windows, criar um novo projeto, colocar o nome do projeto, essencial C#, para a gente ver as coisas essenciais para o C#. E aqui ele vai criar via linha de comando, mas é a mesma coisa que o Visual Studio faz. Já vamos entrar aqui no nosso Essential C#, e aqui dentro a gente tem os arquivos básicos que já são criados. Um XML, que é padrão para todo o projeto C#, um objeto e o program.cs. O .cs é a extensão para C#. A gente pode abrir com Vim também, se você quiser programar com Vim. Você vai ver aí que tem já um comentário aqui, né? A gente vai ver mais detalhes. E também já tem um console write line, sem função, sem nada. Só que a gente vai fazer com Codium ou Code, se você estiver no Visual Studio Code. Vamos mandar aqui para a área de trabalho 2. Vamos utilizar aquele plugin que a gente viu no vídeo anterior. Além daquele plugin lá que eu falei para vocês, que é esse aqui. E eu tenho esse plugin também aqui instalado, aqui é para autocomplete do C#, e é interessante você instalar também. Vamos fechar aqui, voltar para aqui os diretórios, e já vamos abrir aqui o nosso program.cs, que foi justamente o programa que a gente viu no Vim. Então você já vê que ele cria // para comentários, só que comentários também no C# pode ser igual em C e C++, de múltiplas linhas. Se você quiser fazer comentários aqui, ó, funciona também. Console write line seria o stdcout, o system.out println. Então se a gente abrir um terminal aqui, o new terminal, já vamos aumentar aqui um pouquinho, né, para a gente ver aqui, para a gente rodar um programa C#, .NET Build primeiro, onde a gente constrói o binário, depois dá um Ctrl L aqui, o .NET Run. A gente roda o binário, automaticamente aparece o nosso Hello World aqui. Se a gente adicionasse, por exemplo, aqui uma nova linha, console.write somente. Nesse caso aqui, colaria com prompt, mas a gente poderia colocar aqui, por exemplo, Olá Mundo. E aí, como vai colar no prompt, a gente coloca o /n aqui, igual seria aí também em várias linguagens de programação, como Java. Não precisa necessariamente sempre você rodar .NET Build e depois .NET Run. Se a gente rodar direto aqui, ó, o .NET Run já aparece lá o Hello World e também o Olá Mundo. Você também pode compilar por aqui, ó, Run, Start the Build, F5, ou teclando F5 somente ou tal, mas a gente vai compilar via linha de comando mesmo, que aí fica mais global, que a gente pode apagar. Os tipos, sobre os tipos a gente pode ter, assim como no C, C++, Java, int x, por exemplo, igual a 3, você também vai ter o float, y igual a 3.14f, que seria no caso pi, né? Você pode também colocar de forma literal f aqui. Esse sublinhado aqui é porque a gente ainda não usou as variáveis que a gente criou. Você pode também pegar o tipo dinâmico, assim como você tem no C++ a palavra alto. Alto aqui não é uma palavra reservada, mas sim a palavra var, como em JavaScript. Mas vamos criar uma variável do nome alto, por exemplo. Ele pega o nome dinamicamente quando você já inicializa. Nesse caso aqui, ó, a gente inicializou com uma string, então ele já vai pegar automaticamente a string. Sobre string, não é como Java, somente string minúsculo, minha string, e aqui você coloca o que você quiser na sua string, terminal, root, por exemplo. Char também, aspas simples, A, por exemplo, e o tipo bool, que não é boolean como em Java, mas sim como C++, tipo bool, check, por exemplo, igual a true. Então esses são os tipos básicos, os tipos primitivos do C#. Se a gente quiser imprimir, lógico que a gente já viu lá que é console.write ou o write line, que já pula a linha. Se você quiser, você não precisa colocar tudo de uma linha só, basta você colocar aqui, ó. Se eu quiser imprimir o X, você viu que sumiu o sublinhado, concateno
aqui, por exemplo, com barra N, para pular uma linha, né? Concateno de novo, aí eu vou utilizar o Y, concateno com outro barra N, por exemplo. Vamos agora imprimir o nosso alto, concateno de novo com barra N, para aparecer em cada linha diferente. Vamos também imprimir a nossa minha string, mais aqui, barra N de novo, imprimir também a nossa letra, mais um barra N, e por final aqui vamos imprimir o nosso check. Ctrl S, ponto e vírgula sempre, igual em Java, C e C++ também. Se a gente der um Ctrl L aqui e rodar, já apareceu lá. O nosso X é o 3, o nosso float Y 3.14f aqui apareceu 3,14. Na impressão é diferente. A palavra dinâmico, terminal root, a letra A e o true, que é verdadeiro nesse caso aqui. Se a gente tirasse aqui, não inicializasse, colocasse somente check aqui, ó, e a gente desse um Ctrl L aqui e rodasse, perceba que ele não aceita. Automaticamente, você tem que inicializar ele. Bom, se a gente concatenar também, falando em concatenação, vamos supor que eu quero concatenar aqui o X com 2, mais 3 também e mais. Nesse caso aqui não vai acontecer o que acontece, por exemplo, em JavaScript, não vai aparecer 323. Aqui ele vai somar o 2 mais 3 e o mais 3 de novo, que vai dar 8. Ele somou. Se eu fizesse a mesma coisa para o Y, mais 2, mais 3. Rodar agora, perceba que no caso do float, ele não vai somar com 14, ó, apareceu 14, 2, 3, ele concatenou. Então, pelo fato aí de ser float int, você vê que também tem algumas pegadinhas aí no nosso amigo C#. Eu vou apagar, isso aqui é bem básico, não precisa salvar. Sobre constantes, não é como Java, assim como C++ e C. Conste, por exemplo, float pi é igual a 3.14f. Se eu vier aqui embaixo agora e colocar pi igual a 3.58, já vai ter um erro aqui, ó, não vai compilar. .NET Run aqui, ó, Ctrl L, ele já vai dar uma crítica aqui, não vai compilar pra gente, porque essa aqui é constante. Se eu apagar aqui agora, não vai imprimir nada, mas se a gente colocar um console.writeLine aqui, e a gente tentar imprimir, né, o número pi é 2 pontos aqui, mais o nosso pi, ponto e vírgula no final, Ctrl L aqui, .NET Run, perfeito, já apareceu lá o nosso número pi, é 3,14. Sobre arrays, como que funciona arrays em C#? Do mesmo jeito que em Java. String, por exemplo, você sempre vai colocar abertura e fechamento de colchetes aqui. String, vamos colocar, por exemplo, langs. Vamos criar um array de algumas linguagens de programação. Você usa entre chaves, igual em Java também, em C++, C#, vírgula, por exemplo, C++, vírgula, Java e vírgula, C, ponto e vírgula aqui. Se eu quiser imprimir sem indicar o writeLine, toda a minha langs, sem nada, ele vai dizer o tipo do dado, que é, no caso, é um array. É uma string do sistema. Se eu chamasse aqui, ó, copiasse essa linha e colocasse aqui, eu quero imprimir, por exemplo, vamos colocar aqui C++. Do mesmo jeito eu colocaria o 1, porque o C# é o 0. Ele iria aqui imprimir o .NET Run. A gente não deu um Ctrl S aqui, ó, Ctrl S, Ctrl L aqui, .NET Run, imprime o C++ pra gente. Se a gente quisesse pegar aqui, YYP de novo, quisesse pegar o tamanho, quantos elementos tem o meu array, já abre o autocomplete aí, você pode pegar vários métodos, aqui também pode ser métodos e pode ser funções. Existe um que é o length, GTH. Até hoje eu não sei como que pronuncia essa palavra aí. Erro até como escreve. Só eu não, várias pessoas. Mas vamos ver, pega o tamanho, os 4 elementos aí, no caso, tem 4 elementos. Outra forma de você criar arrays também, vamos criar um array aqui do tipo int, por exemplo, utilizar o mesmo conceito aqui, vamos colocar nuns, e aqui você pode colocar new int, colocar a quantidade de números que você quer, e aqui que você vai abrir as chaves. Vamos colocar, por exemplo, 2,0,2,3, 2023. E aí você consegue imprimir do mesmo jeito que você imprimiu lá, por exemplo, console.writeLine, e aí eu quero imprimir, por exemplo, o terceiro elemento, nuns é o 2. O array também começa no 0. Acho que Lua é uma das poucas linguagens de programação que o array começa do 1. Quase todas as outras começam do 0. A gente imprimiu esse 2 aqui, na verdade. Sobre loops. Os nossos loops são similares, iguaizinhos aí em C++, loop for, por exemplo. Vou pegar o autocomplete aqui, ó, que é o de cá, o for loop. Veja que é a mesma coisa. Se a gente quiser, por exemplo, imprimir em relação ao tamanho do nosso langs, .length. Então, vai ser um loop de 0 até 4. E a gente vai imprimir todos os elementos console.writeLine
todos os elementos do nosso array langues. E aqui eu posso passar o nosso i que está sendo determinado no nosso loop. Ctrl L aqui, .NET Run, perfeito, aparece aqui ó, todas as linguagens que a gente definiu. Se eu fizesse a mesma coisa aqui e ao invés de langues colocasse o nosso array nums, iria imprimir não somente o nosso array primeiro, como todos os elementos também do num. Intercalou aqui nesse caso C# 2, C++ 0, Java 2, C3. O nosso loop while também, vamos só separar aqui uma linha, console.writeLine, vamos só separar aqui para a gente ver lá na saída, né, ponto e vírgula. Loop while, mesmo jeito, vamos diminuir aqui um pouco, né, para ficar legal. Do mesmo jeito, loop while igual a C++, Java, vários que é esse loop while aqui. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma condição, enquanto x for menor do que 4, por exemplo. Vamos colocar aqui em cima, a gente não tem esse x, né? Ou já tem ele aqui? Não, a gente apagou. X vai ser igual a 0, por exemplo, ponto e vírgula. E a gente quer imprimir o nosso console.write x e vamos concatenar ele com um espaço aqui assim, mais ou menos, um pouco diferenciado. E aqui embaixo você pode somar o seu x, x++, ou mais x igual em C++ em Java. Ctrl L aqui, se a gente rodar aqui novamente, perfeito, tá lá, apareceu tudo normal. No final, se eu quisesse, ó, eu poderia jogar um console.write aqui embaixo, colocar o /n somente, ou console.writeLine, né, tanto faz, que aí não colaria no prompt, né, depois do loop while, que aqui não tem ponto e vírgula, ó, 0, 1, 2, 3, igual a gente pediu. Outra coisa também é o if, if else, tudo a mesma coisa, ó. Se x, por exemplo, for igual a 2, eu quero que você pare o loop, break, Ctrl L, .NET Run, a gente acabou tirando aqui, ó, o ponto e vírgula do final, Ctrl L aqui, .NET Run. No 2 ele parou, ele não veio como estava vindo 1, 2, 3, 4. If, else if, tudo isso você não vai ter muito que você reaprender, como outras linguagens de programação que fogem bastante da sintaxe. Aqui você já sabe C++, Java, essas coisas. Conversões, por exemplo, int x igual a 42, por exemplo. Se eu quiser converter de forma automática para um float y é igual a x, ele vai aceitar. Console.writeLine, eu quero imprimir o y, por exemplo, ponto e vírgula, Ctrl L aqui, .NET Run, converteu normalmente o nosso int para o nosso float. Se eu quisesse fazer uma conversão literal, né, não automática, bastava colocar aqui, eu quero converter para o float, igual Java e C++ são. Funcionou lá normalmente. Só que a gente sabe que o tipo x tem uma quantidade de bits, o tipo float tem quase parecido. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma string nome igual a x, já vai ter um erro, não vão conseguir compilar. Ali apareceu somente o x, mas ele vai mostrar aqui o erro, que essa conversão não rola de int para string. Se eu fizesse assim também, ó, aqui dentro string e o x fora, também ainda não funcionaria. Conversão aí literal não funciona também. Nesse caso eu teria que utilizar um método do C#, que pode ser x. igual no Java, to string, e aí funcionaria normalmente, a gente conseguiria compilar. Na verdade a gente nem colocou o writeLine aqui, né? Vamos colocar aqui, vamos converter o nosso nome, que aí a gente já consegue ver a conversão do y e também a conversão que a gente fez aqui do x. Converteu. Outra forma também de você converter, você poderia utilizar o convert.toString e aí você passa o x aqui dentro. É mais simples, mas isso aqui em alguns casos podem ser mais úteis. Bem fácil aí, conversão sobre classes. Para você criar uma classe igual em Java e C++, palavra-chave class, você vai criar minha classe. Nesse caso aqui, como em Java você não precisa de ponto e vírgula no final, basta você abrir e fechar chaves e aqui dentro você vai criar, aqui dentro já é métodos e não funções. Static, vamos criar do tipo void, vamos chamar de print, por exemplo, vai receber como um parâmetro, por exemplo, uma string, nome, vamos colocar em inglês, né, name, e aqui dentro a gente vai utilizar o nosso console.write somente, não writeLine, porque aí a gente pode passar ou não o nosso /n, né, e a gente vai imprimir o nosso name. Assim como Java e C e C++, ela também tem, a gente viu lá naquele código inicial no Visual Studio, que você tem que utilizar também como static. Void não precisa utilizar o public, apesar de todos os modificadores de acesso que são iguais em Java e C++, também são iguais em C#. Public, protected e private. Nesse caso aqui a função main tem que ser capitalizada. Você pode não passar, em Java no caso é obrigatório, mas aqui você passa se você quiser os argumentos via linha de comando, mas aqui se você quisesse vai ser string, array, e aí você passa o seu args aqui se você quiser. E aqui dentro a gente pode chamar diretamente a nossa minha classe, ponto o nosso print, passo que a gente deseja, algo
aqui /n para pular uma linha e ponto e vírgula. Como tem a função main, eu não preciso chamar nada. Ela vai automaticamente rodar por padrão a nossa função main, chamar a minha classe e imprimir aí o algo aqui. Herança, se a gente tivesse aqui uma outra função, vamos tirar isso daqui, né? Vamos dizer que nossa classe só tem esse método aí que é o print. E aí eu tenho uma outra classe aqui, class, vamos chamar de segunda, para a gente herdar. É igual em C++, é 2 pontos e não extends, como em Java e em PHP, né? Então eu quero herdar da minha classe e aqui dentro sim eu vou ter a minha static, void, main, não vou colocar linha de comando por enquanto. Aqui dentro eu vou chamar minha classe, ponto print, P-O-O, com C#. Ponto e vírgula aqui, ó, perceba que o print já está aqui, ó, com sublinhado vermelho. Por quê? Se você não colocou public aqui, automaticamente ela é privada. Então, public aqui, ó. Se fosse protected, ela também viria, porque a gente está herdando da protected. Se fosse private, aí não viria. Colocou public e esqueceu do static. Então, você já vê que o static é importante. Eu acabei apagando ali sem querer. .NET Run, apareceu lá o nosso... A gente esqueceu aqui o nosso /n. Se a gente colocasse aqui a classe não precisa ser public, mas aqui se a gente colocasse protected, outro modificador de acesso, veja que não teve erro aqui e a gente rodasse, funcionaria também normalmente, porque a gente sabe que uma das características do protected é que a classe que está herdando dela vai herdar também todos os métodos. No entanto, a gente sabe que private somente na classe que você criou que você consegue utilizar. O print já ficou aí, ó, sublinhado, a gente não consegue colocar para rodar aí o nosso print, tá vendo? Então, você já vê aí mais ou menos como que funciona. Vamos apagar aqui e vamos apagar essa classe. Isso aqui não herda mais, a gente já pode também apagar aqui. A gente pode também utilizar arquivos separados. Assim como em Java, você não precisa importar o arquivo. Se a gente criar um novo arquivo aqui dentro, vamos chamar de outra classe.cs. Enter. E aqui a gente tem uma class, outra class. E aqui dentro a gente vai ter um public. Poderia ser protected também, mas vamos colocar public. A gente vai fazer herdado e não herdado para a gente ver. Public, static, void, print, ln. E aí a gente vai receber uma string, name, e aqui a gente vai fazer o nosso console.writeLine. Vamos colocar o writeLine agora dessa vez, para não passar com ponto e vírgula. Aqui no nosso program, bastava a gente chamar a nossa segunda classe aqui, ó, outra classe, né? Outra classe.println, já veio diretamente, ó. Funciona legal. Ponto e vírgula aqui. Se a gente rodar aqui, eu não preciso utilizar o import. Aliás, aqui a gente viu que é using e não import, né? Nem include também. A gente vai ver que vai funcionar normalmente você utilizando em um arquivo separado. Se eu quisesse herdar, classe aqui também, ó, outra classe, Ctrl S aqui e rodar aqui novamente, ó. Lembrando que a gente tem nosso método lá, ó, como public. Então você vê aí que é muito simples de você utilizar esses conceitos que são bem similares aí a C, C++, Java e também C. A gente falou sobre o using. Vamos apagar aqui por enquanto essa classe, a gente não vai utilizar ela mais. A declaração using é similar a use, a include, import. Using, uma coisa que você vai usar muito é a system, e nesse caso aqui ela tem um método chamado IO, serve para você ler arquivos, escrever arquivos, entre outros. Vamos criar um arquivo aqui. Vamos criar uma string, vamos chamar de conteúdo. Esse conteúdo vai ter uma primeira linha, vai pular uma linha e vai ter a segunda linha aqui, mais um /n para a gente não colar com o prompt. Tem uma classe chamada feed. Esse feed você utiliza o write ao text, ó. Write ao text, você vai escrever todo o conteúdo que você criou. Primeiramente no caminho, vamos chamar um arquivo de arquivo.txt, por exemplo. O que é que eu quero gravar nele? Aquele conteúdo que a gente criou lá. Você vê que é muito fácil você gravar arquivo, ler arquivos com C#. Se a gente der um Ctrl L aqui, ó, ls, a gente tem a pasta bin. Isso aqui, ó, é o XML. Tá? O seu projeto está todo descrito aí nesse XML. A gente também tem a outra classe que a gente criou, não precisa nem mais dela. Já vamos tirar ela daqui, né? Só para a gente treinar ali de exemplo, né? E tem o nosso programa. Quando a gente rodar o nosso código, .NET Run, Enter. Tem um erro aqui. A gente está chamando ela aqui, ó. Vamos tirar porque a gente acabou de deletar ela. Vamos rodar aqui o .NET Run agora. Ele vai ter que criar esse arquivo.txt, ó. ls. Veja que agora eu tenho um arquivo.txt, ó. Cat no nosso arquivo.txt, ó. Primeira linha e a segunda linha aqui. Muito simples aí da gente utilizar o C# com conceitos que a gente já tem de outras linguagens de programação, né? Para a gente criar um game, a gente vai utilizar a biblioteca Raylib. Vamos aqui abrir esse site aqui, ó, Nuget.org. Você procura pacotes que você vai instalar, no caso aí, no C#. Se a gente pesquisar aqui, ó, Raylib, por exemplo, e der um Enter, tem a Raylib, só que a gente quer Raylib para C#, Raylib CS. Você clica nesse link aqui.
Aqui já mostra para você como que você vai rodar. Você pode utilizar esses comandos no PowerShell no Windows ou no terminal aí nas distribuições aqui no Linux. Package Manager, você pode utilizar também no caso PowerShell só para o Windows, Package Reference, Packet CLI, Script Alternativa e Cake. .NET CLI a gente utiliza tanto no Windows quanto no Linux. Basta a gente copiar esse comando aqui, vamos aqui no nosso VS Code, Ctrl L aqui, ó, Shift Ctrl V. No caso do PowerShell aí, basta colocar Ctrl V. Enter, você instala o pacote para o Relib para o seu projeto aí que você está criando. Ó. Foi adicionado ao arquivo. Se a gente der um cat lá naquele XML, ó, veja que ele automaticamente já adicionou o pacote Relib para a gente lá. Então é assim que você instala. A primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar o using. No caso do pacote é Relib CS, ele já autocompleta. Existe mais um conceito que a gente viu aqui no teu namespace, que é igual aí no caso o conceito do Java e também no C++. Vamos chamar aqui um namespace de game. Namescape não, né? Namespace. Só para você não ter conflitos de mesmo nome de classes, coisas desse tipo. Vamos criar uma classe aqui e vamos chamar ela de Ray Mario Sharp, porque eu vou utilizar umas imagens aí, protótipo de game na verdade, só para a gente ver funcionalidades básicas, como clicar, carregar imagens. Eu até já salvei aqui em algum lugar, vamos fechar aqui, vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos. A gente vai carregar essas duas imagens para a gente ver como é que utiliza aí os primeiros passos aí com Relib e C#. Já dentro aqui a gente já pode utilizar como public, static, void a nossa main. E aqui é interessante, no caso para o Relib, você passar os argumentos via linha de comando, args aqui, por exemplo. Como a gente viu no vídeo do Relib, a classe é Relib aqui no C#. Ponto. A gente inicializa uma janela com init window, do mesmo jeito que a gente fez em C e C++. A largura vamos colocar 1280, a altura vamos colocar 720, por exemplo. Relib, o título da nossa janela, Relib com C#, por exemplo, ponto e vírgula. Se você quiser definir um local onde você vai abrir a janela, nesse caso aqui vamos colocar no canto superior esquerdo, seria Relib.set window position, esse daqui, ó. E aí você vai dizer no X, por exemplo, no 8, o Y no 33. Do mesmo jeito que a gente viu lá, a gente precisa de um loop while, e nesse loop while aqui a gente vai colocar o Relib quanto a janela não estiver fechada. Então, exclamação, Relib.window showed close, parênteses ali. Do mesmo jeito que a gente viu em C++ lá em C, Relib.begin drawing. Vamos limpar também a tela com a cor, né? Relib.clear background, qual a cor que a gente quer, color.white, que fica branco, e se tiver alguma imagem ele fica transparente. E como a gente já viu lá também, Relib.end drawing, o básico do Relib. Se você quiser, lógico, no final aqui da nossa main, depois do loop aqui, mas dentro da main, a gente pode jogar o nosso Relib, ponto igual em C e C++, close window. Se a gente quiser escrever um texto, do mesmo jeito que a gente viu lá naquele exemplo do outro vídeo do Relib draw text, e aí a gente vai dizer o texto que a gente desenhar, por exemplo, aprendendo C#, ou só C# assim, né, com Relib, vírgula. Qual a posição do X? Vamos colocar 10, por exemplo. Qual a posição do Y? Pós Y, 10 também. Qual o tamanho da fonte? Vamos colocar uns 60, bem grande, né? E a cor, vamos colocar um color.black, por exemplo. Ponto e vírgula aqui. Ctrl S. Então, vamos criar uma janela de 1280 por 720 com esse título. Vai abrir nessa posição. Dentro do nosso loop, a gente vai desenhar somente um texto na tela. .NET Run, como a gente tem aqui. E ele automaticamente já vai compilar e rodar pra gente o nosso Relib. Olha lá, apareceu. Aprendendo C# com Relib. Minha janela aqui, ó, eu posso mover para vários lugares. Se você estiver num desktop, como Windows, GNOME, coisas desse tipo, vai aparecer a janela bonitinha. No caso aqui, eu estou num gerenciador de janelas. A janela apareceu ali sem os controles de fechar. Para a gente adicionar aquele conteúdo que a gente tem aqui, né, que são as imagens, vamos pegar toda essa pasta aqui, o Ctrl X, e colocar dentro do nosso Essential C#, nosso projeto aqui. Aqui dentro a gente precisa recarregar aqui, no caso, nosso VS Code, né? Os assets já estão aqui. Para a gente carregar imagens, igual a gente viu lá em C e C++, a gente vai primeiro criar uma image aqui nesse caso, vamos chamar de BG, vamos carregar primeiro aquele background lá, que ele inclusive tem o mesmo tamanho da janela, foi por isso que eu coloquei também 1280 por 720, ó. Então vamos colocar esse background aí, BG vai ser igual a Relib.load image, e a gente vai passar o caminho. Não precisa colocar /assets aqui, mas se quiser colocar, coloque. Assets quer dizer que você está na raiz do seu projeto. No caso, o arquivo lá é bg.png, ponto e vírgula, criamos a imagem. Vamos carregar uma textura a partir dessa imagem. Texture, vamos chamar de texture mesmo, né? Relib.load texture from image, que é esse aqui. Que é a nossa image, a nossa BG.
Uma boa prática sempre quando você carrega uma imagem, é bom você utilizar readib.unloadImage, tá? E aí você passa com a imagem que você carregou BG, que aí libera a memória para ficar mais rápido aí o desempenho. Para a gente desenhar a nossa imagem, do mesmo jeito que a gente já sabe, criar um draw, e aí nesse caso aqui é um draw, texture, que a gente criou um texture. E aí se a gente abrir aqui, ó, primeiramente qual a textura a gente criou? Texture. A posição do X, se a imagem tem 1280 por 720 e a minha tela também tem 1280 por 720, eu vou ter que começar do 0 no X e no 0 do Y também. E aqui vem a cor. Eu disse para você, quando você coloca color white, se tiver imagem ela vai ficar transparente. Automaticamente agora vai ter que carregar aquela imagem que a gente tem lá do Mario, né? Em background, já carregou, bem fácil, aí a gente colocou para funcionar a nossa imagem. Se a gente quisesse, a gente poderia até apagar o texto aqui, ó, comentar ele aqui, run aqui de novo, perfeito, somente a nossa imagem é carregada. Se a gente quiser carregar agora o Mario, que agora é char.png, vamos fazer a mesma coisa, pode até dar um vírgula aqui, ó, como C em C++ também, vamos chamar de Mario, vai ser igual a mesma coisa, readib.loadImage, a nossa image também está dentro de assets, /char.png. Aqui a gente vai dar outra vírgula e vamos chamar também de img, vai ser igual a readib.loadTexture from image e a gente vai passar o nosso Mario. Era bom a gente também jogar aqui também, ó, YYP, Mario aqui, para a gente também liberar espaço aí na memória. E aqui a gente desenha logo depois do background para aparecer, né? Opa, aqui não. YYP, ao invés da gente desenhar o nosso texture aqui, a gente vai desenhar o nosso img, que é a nossa texture nesse caso aqui. Ctrl L aqui, só que ele vamos colocar aqui, ó, no 1010, por exemplo, 1020. Só que veja o seguinte, aqui é o X, o Y, vamos colocar aqui 500, por exemplo, tá? Só para a gente ver um teste. Porque a imagem ali, a gente quer colocar num protótipo do chão ali, né? .NET Run, ó, já apareceu, mas ele ficou lá em cima, né? Aqui, se eu não me engano, é 155 que eu me lembro. Então a gente poderia fazer o seguinte, poderia vir aqui, ó, e colocar o nosso 720, que seria o tamanho da nossa janela, né? Menos 155, caso o Mario ali vai aparecer praticamente no chão, né? Tá vendo? Ficou no chão. Você vê como é muito fácil você carregar imagens, você utilizar o readib com o C#. Se você quiser escutar teclas direcionais, por exemplo, vamos mover esse Mario aí. If readib.isKeyPressed, quando eu pressionar a tecla keyboard, recebe aqui um keyboard key, keyboard key, ponto key, só que aqui vai ser a tecla para a direita, né? Right. Eu tenho que mover o nosso Mario, que é a nossa textura, para a direita. Para a gente mover igual a gente fez lá, vamos criar aqui um int pos x, por exemplo. Começa no 10 aqui que a gente está colocando, né? No 10 aqui, ó. Ponto e vírgula, ao invés de a gente colocar o 10, a gente coloca o pos-x aqui. Quando a gente pressionar, esse pos-x precisa ser incrementado. Então a gente pega o nosso pos-x mais igual a 40, por exemplo. Vamos ver logo de uma vez por todas. Até porque não é um sprite, né? É só um teste para a gente ver como é que a gente move, coisas desse tipo. Não é nada de muito importante, ó. Já move para a direita normalmente o nosso Mario, tá vendo? Se eu quisesse mover para a esquerda, mesma coisa, ó. Else if readib.isKeyPressed. Qual a tecla que eu vou pressionar? A keyboard key.key, nesse caso é key left, né, para a esquerda. E para a esquerda a gente decrementa o nosso pos-x com menos igual a 40. Lógico que a imagem deveria reverter, né, virar para a esquerda, mas aqui é só um protótipo para a gente ter os primeiros passos de como que funciona aí a readib com o C#, ó. Vindo para a direita várias vezes, para a esquerda também. Então, você pode criar várias coisas. Inclusive tem também SFML para o C#, tá? SFML aqui, ó, você pode utilizar, que para quem tem mais similaridades com SFML, você pode utilizar o SFML ao invés do readib. Então é isso aí, é bem simples o C#, é uma linguagem de programação fácil para quem já sabe C++, para quem já sabe Java ou qualquer outra linguagem da família C, como eu havia dito. Para quem conhece de C++ aí, Java, com certeza entendeu absolutamente tudo, principalmente aí quem já tem conhecimentos em bibliotecas de desenvolvimento de games, mais precisamente aí C++ e SFML. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.